Marcos capítulo 12, vamos ler do versículo 28 até o versículo 31. Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 31. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém. Pai amado, ouvimos a tua voz aqui, Senhor, falando pelas Escrituras Sagradas ao nosso coração, trazendo respostas que precisamos, Senhor. Só a tua palavra tem este poder. É ela que nos alimenta, nos fortalece, nos mantém de pé e direciona a nossa vida. Queremos ser dirigidos pelo Senhor. Somos tuas ovelhas e ouvimos a tua voz, Pai. Por isso, fala ao nosso coração essa noite, para que haja direção, para que haja conserto, Pai, em nossas vidas. Que a tua palavra nos corrija, mude o nosso rumo, Senhor, e que ela fale profundamente aquilo que necessitamos ouvir. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Que a tua palavra possa servir para todos nós, consertarmos, mudarmos e transformarmos o rumo da nossa vida, Pai. Nos submetemos ao Senhor. E eu, Senhor, te peço, usa a minha vida, Pai. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Preciso da unção do Espírito Santo, sem a qual não posso ministrar a tua palavra. Não tenho nada de mim para oferecer, senão aquilo que o Senhor tem me dado. E que isto eu possa entregar aos meus irmãos, para que eles sejam abençoados pelo Senhor. E toda a igreja seja fortalecida pela tua palavra. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, no domingo pela manhã nós falamos à igreja a respeito de relacionamento, usamos exatamente também este texto, esses mandamentos mais importantes que o Senhor Jesus aqui nos ensinou. E ter bons relacionamentos é fundamental para a nossa vida, nós vimos isso pela manhã. Alguns conceitos nós vamos repetir essa noite para que entrem realmente no nosso coração. Mas o mais importante de tudo isso, eu creio que o Senhor está nos falando através dessas mensagens, é que Deus realmente deseja que isto seja obedecido por cada um. Concorda, meu amado? Se Jesus disse, esses são mandamentos, até no mundo existe um ditado que diz, manda quem pode. Completa? Todo mundo sabe, né? O problema é obedecer. Mas o Senhor Jesus disse, estes são os principais mandamentos. Não há outros maiores do que esses. Então o nosso empenho por obedecê-los deve ser ainda maior, apesar de que temos de obedecer todos eles. Mas estes são, segundo Jesus, os principais. Ele está mostrando para nós e deixou isto registrado. E veja, o cumprimento destes mandamentos é maior do que qualquer coisa que eu possa fazer, porque se esses são os principais, não adianta obedecer todos os outros se eu não obedeço aos principais. Você entende isso, meu irmão? Jesus deixou isso para nós como um parâmetro de referência. No versículo 33 do mesmo texto, diz assim a Bíblia: e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Ele diz, é mais importante a obediência a estes mandamentos do que qualquer sacrifício que você possa fazer para Deus, do que qualquer coisa que você possa dar a Ele. Se não dá obediência aos principais mandamentos que Ele referenda, não adianta sacrifícios, nem holocaustos, nem trabalhos, nem esforços,
se o principal é deixado de lado. Então Jesus deixou isso bem claro, que cumprir isto é maior do que qualquer coisa que eu possa fazer para Deus. Amá-lo acima de todas as coisas e com toda a força e com todo entendimento, e ao mesmo tempo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, amados, eu posso concluir com você que estes mandamentos deveriam ser a base para tudo aquilo que fazemos. Concorda comigo? Se eles são os principais, se obedecê-los segundo Jesus é maior do que qualquer sacrifício, eles deveriam ser a base do nosso comportamento em qualquer circunstância, em qualquer área da nossa vida. Se eles são os principais, eles são os alicerces. Tá? Então, tudo que eu vier a fazer vai se construir em cima desta base que o Senhor está aqui trazendo para nós. Então, eles deveriam ser a base de tudo aquilo que nós fazemos, inclusive a base dos nossos relacionamentos dentro da igreja. Concorda, irmão? Ele não deixou a ordem não é para ser cumprida. Então, o que eu faço na igreja perde completamente a importância se eu não coloco estes mandamentos em primeiro lugar. Veja, qualquer sacrifício, qualquer holocausto, qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer área em que eu me torne voluntário na igreja, se eu não trabalho com base nestes mandamentos, nada disso tem valor. Nada disso supera aquilo que Deus mais requer de cada um de nós. É importante termos esse entendimento, porque este amor a Deus e pelos irmãos e pelas pessoas deveria ser a motivação principal para qualquer coisa que eu queira fazer. Qual a motivação? É sempre a tecla em que eu bato aqui na igreja. O que importa não é o que eu faço propriamente dito, mas é o porquê eu faço. O motivo que me leva a fazer. Segundo o texto, segundo o que Jesus disse, especialmente no verso 33, a motivação, se não tiver como base estes mandamentos, ela é furada, irmãos. Então, qual o motivo de eu trabalhar na igreja? Qual o motivo de eu me envolver no ministério? Qual o motivo de eu realizar qualquer coisa para Deus? Qual o motivo de eu obedecer qualquer um dos outros mandamentos? Se na base não está a obediência a estes dois que são os principais. O problema é que, como eles são os principais, talvez eles sejam os mais desobedecidos, né, irmãos? E aí, para compensar a nossa desobediência, nós preferimos fazer outros. Isso é muito interessante, né? Porque quando temos alguma dificuldade em obedecer certa área, a gente quer suprir esta falha com obediência a outras áreas. Mas se esta é a essencial e a principal, segundo disse Jesus, o que adianta todo o resto, se eu não faço o que é principal? É uma ilusão. Então as motivações mudam, fazemos, mas com motivações erradas, com motivos errados, e de repente não atendemos à expectativa de Deus que nos deixou estes como os principais. Como eu vou fazer algo na igreja, ou para a obra de Deus, se eu, em primeiro lugar, não amo a Deus? Pensa comigo. Alguns dizem assim, não, é importante ter amor pelas almas. É importante? É. Mas se eu antes não amar a Deus, como é que eu vou ter amor pelas almas que Deus criou? Concorda comigo? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Para a partir daí, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Para a partir daí, evoluir para aquilo que Deus deseja de mim. Mas, em primeiro lugar, a motivação maior é o amor a Deus. Eu quero servir na igreja. Eu quero ser um diácono. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um introdutor. Sei lá, eu quero ser qualquer coisa, um professor de crianças. Qual a motivação maior? Amar a Deus. Se não for amar a Deus, qualquer outro motivo é errado. Porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou fazer alguma coisa. Porque minha vida está muito parada, então eu vou me envolver com alguma coisa. Porque eu preciso de uma vida social. Qualquer motivação que não for o amor a Deus e depois o amor às pessoas, está errada. Qualquer uma, queridos, qualquer coisa que a gente faça.
Dar o dízimo, dar a oferta, qual a motivação? Se não for o amor a Deus e às pessoas por consequência, também não tem nenhum valor. Qual o valor? Ganhar alguma coisa de Deus? Ser recompensado por ter feito o que Ele mandou? Se eu não faço o principal, não adianta fazer o secundário. Você entende isso? Isso é um conceito que nós precisamos aprender. Porque este amor a Deus acima de todas as coisas, no fundo, acaba se tornando também um motivo para que a gente possa descansar no Senhor. Você lembra do versículo que eu mais cito aqui na igreja, que se tornou o meu preferido? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Me diga. Daqueles, qualquer um, que ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito. Veja, o amor a Deus é tão importante que Ele faz com que, por causa desse amor, todas as coisas, qualquer circunstância, acabe cooperando para o meu benefício. Então não adianta ter outra coisa como motivação se não for o amor a Deus. E por consequência, o segundo mandamento em importância, o amar ao próximo como a mim mesmo, como Jesus deixou aqui bem claro para nós. O amor a Deus é a garantia, queridos, até de que Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Não é o que diz Salmo 37, versículo 4? Vamos ler. Salmo 37, verso 4. Todo mundo gosta desse salmo, todo mundo ama e aprecia este versículo em especial. Porque diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor quer dizer goste do Senhor. Ame ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você entende isso? É essencial, é primordial que a minha motivação para fazer qualquer coisa seja o meu amor por Deus. E depois, o meu amor por mim mesmo e, por consequência, ao meu próximo. É essencial que estas coisas que Deus colocou em primeiro lugar realmente ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Sendo este amor a Deus e ao próximo aquilo que Jesus considera o principal, eu te pergunto, a igreja não deveria ser, então, uma comunidade de amor? O que você acha? Se os dois principais mandamentos são amor, percebeu que os dois principais são amor? Veja, Deus não está pedindo sacrifícios, Deus não está pedindo obras, Deus está pedindo amor, que é uma coisa até meio abstrata, que não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para quantificar. Quanto amor você tem? Não sei. Você tem quanto amor? Não dá para quantificar. Mas isto é o principal que Deus está pedindo. Entende? Então, se amor é o principal, a igreja não deveria ser conhecida como uma comunidade do amor. Porque aqui todos amam a Deus de todo o coração e todos amam ao próximo como amam a si mesmos. Porque todos obedecem a Deus nos principais mandamentos. Deveria ser ou não, irmãos? O que você acha? Deveria ser. Claro que deveria ser. Esse é o plano, esse é o propósito, para isso o Senhor deixou, para que a gente obedeça. Mas se é isso, se deveria ser, por que muitas vezes não é? É a pergunta que eu fiz domingo. Porque se deveria ser dessa forma, a gente tem às vezes dentro da própria igreja tanta dificuldade em relacionamentos. Por que, irmãos? Alguém me explique. Se o principal é obedecer a estes que são os principais, e amor, a Deus e às pessoas e a mim, por que tantos problemas de relacionamento na igreja? Não há como viver nesse mundo sem se relacionar. Foi o que eu disse de manhã, comecei a mensagem assim. É impossível ser feliz sozinho, diz o poeta, né? É impossível. Como viver sem relacionamento? E por que os relacionamentos se tornam tão complicados? Por que temos tantos problemas nessa área se é um mandamento principal de Deus diz respeito exatamente a relacionamento? Quando Deus diz ame a Deus sobre todas as coisas, o que Ele está falando? Do relacionamento nosso com Ele. Quando Ele diz ame ao teu próximo como a você mesmo, Ele está falando de quê? Do nosso relacionamento com os próximos. E conosco também.
Há um relacionamento de você com você mesmo? É relacionamento. Evangelho é relacionamento. Deus conosco, Emanuel, Jesus. Evangelho é relacionamento. Então, por que temos problemas com o relacionamento? Irmãos, é essa pergunta que eu quero focar mais uma vez essa noite. É preciso que a gente aprenda a se relacionar melhor. A igreja deve ser melhor em relacionamento. A palavra de Deus nos ensina a nos relacionar melhor e nós temos que dar atenção a isso e obedecer a isso. Porque não adianta eu ter um bom relacionamento com Deus se eu não tiver um bom relacionamento com os irmãos. Uma coisa não substitui a outra. É aquela história da cruz. Um relacionamento na vertical, eu e Deus, e o relacionamento na horizontal, eu e os irmãos. É essencial, são os dois principais mandamentos. A gente precisa focar a atenção nestas coisas, porque a partir de relacionamentos melhores, nós temos uma vida melhor. Eu disse aqui, eu vou repetir algumas coisas que eu disse de manhã no domingo. Como teremos uma vida de boa qualidade se não tivermos bons relacionamentos? É possível você se bastar a você mesmo? É possível você viver num lugar onde você não conhece nenhum vizinho, não fala com ninguém, ninguém fala contigo, não precisa de ninguém precisa de mim, ninguém me perturbe. É feliz uma pessoa assim? É feliz uma pessoa que entra e sai da igreja e não conhece ninguém, que não tem um relacionamento com ninguém? Será que é feliz uma pessoa que frequenta um lugar, mas não consegue ter relacionamento? Não acredito nisso. E alguns hoje já estão tão machucados por causa de problemas de relacionamento na igreja, que até preferem este comportamento. Que dizem assim, eu já fui muito enganado na igreja, eu já fui muito ferido na igreja, então eu quero ir lá, quero ouvir a palavra e ir embora. Ou então, alguns já estão agora preferindo ficar em casa, ouvindo pela internet, porque aí não tem relacionamento com ninguém, não correm o risco de serem machucados. Mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja uma igreja corpo, unida, que trata dos problemas de relacionamento, em que os irmãos se tratam, em que os irmãos têm comunhão. Deus deseja comunhão. Se Deus não desejasse comunhão, irmãos, Ele não teria gasto tanto tempo na palavra, afirmando coisas a respeito da comunhão do corpo de Cristo. Deus não quis jamais que a igreja se tornasse uma igreja cibernética, que a gente pudesse ser crente em casa. Não existe isso, irmãos. Essas facilidades, elas são boas como facilidades para suprir necessidades eventuais, mas não para se tornarem a direção da nossa vida. A gente tem na internet as nossas pregações desde 2003, irmãos. Muitas pessoas, milhares de pessoas já ouviram, mandam e-mail, mandam recados, falam um monte de coisa, mas a internet não pode substituir uma igreja. Você que está me ouvindo pela internet, você tem que procurar uma igreja. Você tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento com o corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e nós só somos igreja se estivermos juntos. Sozinho ninguém é igreja. Então nós precisamos cuidar desse assunto e com seriedade. Porque relacionamentos é essencial para a vida da igreja. A igreja é um corpo e um corpo vivo, amém, irmãos? E ele precisa crescer, precisa se desenvolver. E o crescimento da igreja é muito mais facilitado através de bons relacionamentos. Eu canso de dizer isso, irmãos. A nossa igreja vai fazer 14 anos no ano que vem. E há 14 anos eu prego sobre isso. Há 14 anos eu digo nas reuniões de liderança, eu falo aos ministérios, o que me importa mais é a maneira como vocês se relacionam e não aquilo que vocês fazem. O que mais me preocupa é a maneira como nós nos relacionamos como igreja, não aquilo que produzimos. Nós não somos uma fábrica. O que mais importa é a maneira como nós nos amamos, como nos aproximamos e como fazemos as coisas juntos. É isso que mais preocupa um pastor, irmãos. Há 14 anos nós falamos sobre isso, porque é essencial que a igreja tenha saúde. E a igreja só terá saúde quando ela tiver unidade. E quando ela tiver bons relacionamentos, que a gente possa exercitar aqui para que o corpo de Cristo cresça e se multiplique. E veja, eu falo igreja, porque pensa numa coisa, você não precisa ter um bom relacionamento comigo. Não, você não precisa morrer de amores por mim, amém?
Mas é essencial que nós tenhamos bons relacionamentos entre nós, irmãos. A falta de relacionamento promove as maiores decepções dentro da igreja. São aquelas pessoas que dizem assim: poxa, eu fiquei um mês sem a igreja, ninguém sentiu falta de mim. O pastor não me ligou, não me mandou uma carta e tal. Legal, faz parte. Deveria mandar, deveria ligar. Mas se isso aconteceu, tem alguma coisa errada. Não é com o pastor. Eu tiro o meu corpo dessa, meu irmão. Tá bom? Tiro mesmo. A gente se preocupa, eu me preocupo, eu pego a lista de membros, eu vejo quem não está vindo, eu mando carta, a gente liga, o pastor Paulo liga. Mas, sinceramente, a culpa não é nossa, não. A culpa é tua. Porque você não desenvolveu relacionamentos. Se você consegue se afastar e ninguém dá falta de você, que adianta eu dar falta de você? O que adianta eu dar se ninguém deu? Eu não sou a igreja sozinho. É importante que a igreja dê falta de você. Você entende? E que você também tenha com a igreja um relacionamento. Porque também é engraçado, a gente sempre joga a culpa no outro, né? Eu fiquei um mês sem a igreja, ninguém me ligou. Por que você não ligou para avisar que ia ficar um mês sem a igreja? Por que a gente sempre transporta para o outro a culpa? Eu também não tenho uma responsabilidade com a igreja? Ou só a igreja que tem uma responsabilidade comigo? Qual é? Pensa nisso. A responsabilidade é mútua. Relacionamento. A consideração que eu quero comigo é a consideração que eu tenho que dar aos outros. Eu não dou consideração, mas eu quero consideração. Não pode. É absurdo isso. Você entende? É absurdo. Problemas que todas as igrejas passam. Relacionamento. Estão no cerne dos principais mandamentos que o Senhor deu a cada um de nós como igreja. Então, o que eu tenho que aprender para que isso não seja assim? Eu preciso mudar. Não é a igreja que tem que mudar. A igreja somos nós, irmãos. Às vezes nós falamos assim, não, porque a igreja deveria ter isso. A igreja deveria ter aquilo. A igreja não é esse prédio. A igreja não é o CNPJ que nós temos como pessoa jurídica. A igreja, sabe quem é a igreja? Olha para o lado aí que você vai ver a igreja. Dá uma olhadinha. É você, sou eu. Nós somos a igreja. Amém? É isso que é a igreja. Então, quando a gente diz a igreja tinha que ter isso, quem tinha que ter é você. Concorda? Ou sou eu que tenho que ficar produzindo o que a igreja tem que ter? Quem tem que ter são vocês. Nós somos a igreja. Se Deus levantar talentos aqui, nós teremos determinadas atividades. Se não temos determinadas atividades, é porque ou Deus não levantou o talento, ou você enterrou o teu. A pessoa enterra o talento e depois a igreja não tem isso. A igreja tinha que ter um trabalho com terceira idade, a igreja tinha que ter um trabalho com criança, a igreja tinha que ter um trabalho... O negócio é esse, gente. A igreja é você. A igreja somos nós. A igreja vai ter isso se Deus levantar você para isso. Mas de repente Deus levantou você para isso, você não quer e quer perturbar, quer encher a paciência. É ou não é? Ao invés de fazer, a gente critica. A gente critica o que está feito. Engenheiros de obras prontas, né? Tem um monte, já ouviu esse termo? É só dar palpite em tudo. Mas depois que está tudo pronto, é fácil dar palpite. Ah, mas podia ter feito assim, ela melhor. É, mas tu não estava aí para fazer na hora, né? É assim que funciona? Por que isso acontece? Porque nós ignoramos os dois principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao meu próximo. São 3 dimensões o que Jesus nos ensinou. Amor em 3 dimensões. Versículo 30, diz o texto lá em Marcos, vamos lá de novo, Marcos capítulo 12. Marcos 12, 30. Olha como é claro o que Jesus diz aqui. 3 dimensões para o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Amar a Deus de toda intensidade, força, tudo, toda intensidade, todo o coração, toda a alma. É a primeira dimensão que o Senhor Deus entregou aqui a respeito do amor. Depois ele diz no verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a maneira de amar ao próximo é a maneira como eu amo a mim mesmo. O parâmetro de referência é o que eu faço a mim mesmo. Então, antes de amar alguém, eu tenho que amar a mim mesmo. Concorda?
Porque se amar a mim mesmo é o parâmetro de referência, a referência é pré-estabelecida. Ninguém tem como referência algo que não existe. Você só usa algo como referência quando aquela coisa já existe, é pré-estabelecida. Eu primeiro amo a mim mesmo, para depois conseguir amar o meu próximo. Segunda dimensão do amor, amar a mim mesmo. Terceira dimensão do amor, amar ao meu próximo. Imagem positiva de mim mesmo, eu preciso ter. Amor próprio, eu preciso ter. Autoestima, preciso ter. Para que eu possa amar alguém. As falhas de relacionamento que temos na igreja normalmente estão ligadas à falta do cumprimento desses amores, dessas dimensões de amor em nossa vida. Pessoa que não se ama, não consegue amar ninguém, ela é uma pedra de tropeço para todo mundo. Ela só põe defeito em todo mundo, porque ela muito põe defeito também nela. Então ela tem olhos críticos, aquelas pessoas negativas que só são depreciativas, porque não se amam. Então não conseguem amar ninguém, não conseguem sorrir. Sabe aquele tipo de gente que... Tinha até um personagem, eu não me lembro qual é, quando passa na flor, a flor vai murchando. Como era esse personagem de desenho animado? Não tinha um negócio desse? O cara passava assim, as florezinhas, ia murchando tudo, que é um seca-pimenteira, né? Sei lá como é que é. Por quê? Porque não ama ninguém. Porque não se ama. Então não consegue, certamente, amar ninguém. Então a prova, irmãos, de que a gente está bem com Deus é obedecer aos principais. Você pode citar para mim um monte que você obedeça, um monte que você cumpra, mas se não cumpre os principais, você estudou matemática? Você lembra de média ponderada? Tem coisas que têm peso maior na média. Lembra disso? Alguém lembra disso? Ou todo mundo quer esquecer isso? Média ponderada. Há elementos que têm peso maior, então contam mais na média. Os dois principais é peso 1000. O resto tudo é peso 1, irmão. Então, está difícil melhorar a média. Se você não cumpre os principais, se você não se dedica aos principais, a média não vai melhorar. E aí eu posso dizer que tenho um bom relacionamento com Deus, que eu estou bem com Deus, se eu não obedeço? Vamos ler um versículo que eu li domingo, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, qual a consequência? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu ando na luz, consequentemente, eu mantenho comunhão. Quem é a luz? Pensa comigo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem é a luz? Se andarmos na luz, quer dizer, se andarmos aonde? Em Jesus. Não andaremos em trevas. E aí teremos comunhão uns com os outros. Veja, comunhão é automática. O que a gente tem que fazer para ter comunhão? Aí a igreja fica pensando, né? Não, vamos fazer aqui uma cirandinha. Ai, cirandinha, vamos todos. Aí dá a mão. Ah, que bonitinho, os irmãos têm comunhão. Vamos produzir uma comunhão. Pizza de graça para todo mundo sábado à tarde. Com sorvete de sobremesa. Aí a comunhão é instantânea. É ou não é? A gente fica pensando em coisas para promover a comunhão. Vamos promover aqui uma visitação de casa em casa, cada um vai na casa do outro. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar nem um pouquinho. Não é isso? Comunhão. Comunhão não precisa de método, não precisa de produção. É automático. Se andarmos na luz, que é Jesus, teremos comunhão uns com os outros. Está aí na sua Bíblia ou só está na minha? 1 de João 1,7. Está aí? Então, se eu digo que ando com Deus, o contrário agora da tese, eu digo, não, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, mas não tenho comunhão com ninguém. Eu estou mentindo. Você entendeu isso? É automática a comunhão. Não, olha, eu estou com Jesus no meu coração, mas eu não cruzo com ninguém da igreja. Claro que tu não cruza, não é bicho, quem cruza é bicho. Não, não é?
Davi gostou. Não cruza, não tem que cruzar mesmo, né, irmão? Quem cruza é bicho. Então, se alguém diz, eu estou com Jesus, e não tem comunhão, está mentindo. Porque a palavra disse para nós o quê? Se andarmos na luz, teremos, como consequência, comunhão uns com os outros. Veja só como é simples, né? Não requer interpretação, não requer hebraico nem grego. É simples, irmão. É raciocínio puro. O que Deus está propondo para nós é só pensar um pouquinho. Veja o que ele diz mais, 1 João 2, agora 9 a 11. Aquele que diz estar na luz. Veja como é possível alguém dizer, eu estou na luz, eu estou com Jesus. Já ouviu gente falar isso? Já falou isso? Todo mundo aqui já falou isso, né? Quem aqui nunca disse, eu estou com Jesus? Você já disse, eu já disse, todo mundo já disse. Agora, aquele que disser que está na luz e faz o que mais? Odeia seu irmão. Aonde ele está até agora? Nas trevas. Nunca saiu das trevas, até agora, viu? Nunca saiu. Ele acha que é salvo, ele acha que é crente, ele acha que está com Jesus, mas até agora ele permanece entrevado, é o que diz a Bíblia. Por quê? Porque ele não ama, ele odeia. Ele odeia, então ele não ama. E essa é a causa dele estar ainda em trevas. Agora, aquele que ama a seu irmão, permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Permanecer em Jesus é amar e amar sempre, queridos. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está onde? Nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É tão cego, que não se enxerga. Não dizem por aí que o pior cego é aquele que não quer ver? E eu acrescento, aquele que não quer ver nem no espelho, né? Porque ele não consegue nem se enxergar. A pior cegueira é essa, é aquela que eu não me enxergo. Eu acho uma coisa de mim, mas na verdade eu sou outra completamente diferente. Esse é o maior engano de todos os enganos. Digo estar na luz, mas odeio. Então, na verdade, estou em trevas e nem percebo isso, porque estou cego como as trevas que me cercam. Disse a palavra de Deus para nós. E, amados, o que nós vamos fazer a respeito disso? Por que apesar de todos esses alertas que a Bíblia dá, eu estou lendo versículos que eu já li domingo, que você já está cansado de saber. Por que apesar disso tudo, tem dificuldade no relacionamento na igreja? Porque as pessoas têm dificuldade nas 3 dimensões do amor. Não conseguem amar a Deus. Irmãos, são poucas as pessoas que amam a Deus, sabia? São poucas. Tem pessoas que gostam do que Deus dá. Agora, amá-lo é outra história. Porque quem o ama é igual o casal que promete no casamento. É na saúde ou na doença. É na riqueza ou na pobreza. É ou não é? Quem ama a Deus tem que ser assim também. Há pessoas que dizem que ama a Deus enquanto Deus as está abençoando. Quando Deus tira alguma coisa dela, ela já odeia, já briga com Deus, já fica de mal. É ou não é? Por isso eu digo, são muitas as pessoas que realmente não amam a Deus. E se tem dificuldade no relacionamento com Deus, se a pessoa não consegue gostar, nem de Deus vai gostar de mim. Fala sério. Nem de Deus o camarada gosta. Vou esperar que ele goste de mim? Estou me achando melhor que Deus, então, né? A pessoa não consegue gostar de Deus, como é que ela vai gostar de você, irmão? Começa por aí os nossos problemas. As dificuldades de relacionamento vêm daí. Como eu disse domingo, abra comigo Provérbios 4, 23. Provérbios 4, versículo 23. Olha só o que diz esse texto. Importantíssimo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Deus está dizendo, guarda o coração. Simbolicamente, é com o coração que a gente ama. É ou não é? Quando você ama, você fica vendo coraçãozinho, né? É com o coração que a gente ama. A Deus, a mim mesmo, aos irmãos, as 3 dimensões do amor. Então, guarda o coração. Você não consegue amar nem a Deus.
Guarda o coração. Dele procedem as fontes da vida. Por que tantos problemas de relacionamento na igreja? Porque não conseguimos amar a Deus. Nosso amor por Deus é interesseiro. E nosso amor pelas pessoas também é interesseiro. Amamos aqueles que achamos que podem dar alguma coisa para nós, dos quais podemos usufruir alguma coisa. Assim baseamos os nossos relacionamentos. Preferimos aqueles que podem retornar algo para nós. Por isso que temos problemas de relacionamento na igreja, em todas as igrejas, em todo o mundo. Eu não vou falar só da igreja, porque isso é um problema do mundo inteiro. No teu trabalho tem problema de relacionamento, no teu prédio tem problema de relacionamento, aonde você for tem problema de relacionamento, aonde existe o bicho chamado gente, tem problema de relacionamento, é ou não é? Dos outros eu não espero nada, porque eles não conhecem a Deus, como é que vão amá-lo? Agora de nós, eu espero tudo, porque a gente diz que conhece a Deus, a gente diz que conhece a Bíblia, a gente diz que sabe tudo isso, então eu espero tudo de nós, eu não espero nada do mundo, nem das pessoas do mundo. Nunca me decepciono com alguém que está no mundo. Nunca. Eu não espero nada dela. Não espero um comportamento decente, não espero honestidade, não espero amor, não espero nada. Quem está no mundo está nas trevas. Agora, quem diz está na luz, aí eu espero alguma coisa. Eu espero coerência. Como Deus espera de mim, de você, coerência com aquilo que afirmamos crer, irmãos. Então, a crise dentro do coração é que provoca esses problemas todos de relacionamento que nós temos. Porque o coração não está guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. Sabe as coisas que minam a sua vida? São sentimentos ruins no seu coração. Quem tem sentimentos ruins no seu coração não está vivendo a vida na plenitude que Deus deseja para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não há vida em abundância se o coração não está em paz. Não há vida em abundância se o coração não está sossegado. Se as fontes de vida não estão jorrando. Se elas estão entupidas. Irmão, tem gente que entope o coração de gordura, né? Aí tem que fazer ponte, fazer um monte de coisa. Mas pior do que gordura no coração é podridão. É sentimento ruim. É mágoa dos outros. É sentimento de inferioridade. Todo esse tipo de coisa, inveja. Lembra que eu falei domingo? Por inveja, Caim matou Abel. Por inveja, pessoas se degladiam dentro das igrejas, irmãos. Por invejarem os dons uns dos outros. Se degladiam dentro das igrejas. Se matam, porque espiritualmente acabam morrendo. Por quê? Porque o coração não está sossegado. O coração não está bem. Quando a pessoa não tem um coração tranquilo, qualquer coisa que ela supõe já traz desassossego para ela. Eu passo e vejo alguém rindo. E está rindo de mim. Por quê? Porque o meu coração não está sossegado. Eu nunca penso isso. Eu acho que eu sou doente mental. Porque eu não tenho esse problema. A pessoa pode até estar rindo de mim. Eu acho que é legal estar rindo de mim. Qual o problema de rir de mim? Às vezes sou meio engraçadinho. Não tem problema nenhum. Quer rir de mim, ri. Quer debochar de mim, debocha. Não me afeta. Entende? Por que a gente se afeta tanto? Tem muito afetadinho na igreja, hein? Num homem é terrível, né? Mas na mulher também não é bom. Muito afetadinho. Qualquer coisa fica triste. Qualquer coisa fica magoada. Porque as fontes de vida estão entupidas. Está com colesterol altíssimo nas fontes de vida. Tem que fazer milhares de pontes de sapena para desentupir essa porcaria desse coração, irmão. Por quê? Está entupido. Você está secando. Porque está cheio de inveja, está cheio de milindre. Qualquer coisinha, não, estou magoado. O que houve? Eu estou magoado. Porque o irmão, ele falou. Ah, pelo amor de Deus. E teu amor a Deus? E teu amor a você mesmo? Ame teu irmão. Ele falou de você, ame ele. Você não ama a Deus? A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam do bem daqueles que amam a Deus? Então, o que vai me afetar? Mas ele está querendo me tirar, ele está querendo armar para mim, ele está querendo me passar a perna. Mas eu não amo a Deus. Se ele me passar a perna e eu cair de cara no chão, Deus vai me mostrar que de alguma maneira que ele cooperou para o meu bem. Ou não? Eu creio ou não creio?
Então não preciso me preocupar. Não preciso me afetar. As pessoas são muito afetadas, porque os corações estão sempre em crise. Estão sempre perguntando, fulano está fazendo fofoca de mim. Olha, eu acho que aquele ali não gosta de mim. Porque quando eu chego, ele vira a cara. E daí? Qual o problema? Ama ele. Entendeu? Qual o problema que ele não gosta de você? Ama ele. Ele não fala comigo, fala com ele. Não é o que a Bíblia diz. Ou só a minha Bíblia diz isso. Irmão, o Sermão da Montanha, foi ali que eu me converti. Começou a minha conversão no Sermão da Montanha. Quando Jesus dizia, se você saudar somente quem te saúda, o que você tem de diferente dos publicanos e pecadores? Você foi chamado para falar com quem não fala contigo. Você foi chamado para amar quem não te ama. Você foi chamado para ser bom com quem é mal com você. Você foi chamado para orar pelo que te persegue, para amar o teu inimigo. É isso que a Bíblia diz. Mas as crises no coração fazem as pessoas serem afetadas. E as pessoas são cegas, nem percebem. Eu queria botar um espelho na cara de algumas pessoas. Olha a porcaria que você é. Olha como você está agindo. Olha que ridículo é esse teu comportamento. Egoísta, que só pensa em você, que só pensa no teu coraçãozinho magoado. Olha que ridículo você está sendo. Mas ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Mas é o que tem acontecido. Se tivesse isso, será que Caim não matava Abel? Deus bem que tentou. Deus disse, Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está assim, Caim? O teu desejo será contra você, cabe a você dominá-lo. Caim ignorou. Deus botou o espelho na frente dele e ele ignorou. Aí foi lá e matou Abel. Tem gente que vai se satisfazer só quando se vingar. Só quando derrubar aquele que lhe feriu. Só quando envergonhar aquele que lhe prejudicou. Aí a pessoa, agora estou satisfeita. Pronto, está vendo? Oh. É assim que eu sou. Comigo ninguém pode. O teu lugar é um centro de macumba, não é igreja. O teu lugar é o centro de macumba, não é igreja. Não é, porque a igreja tem que viver de acordo com os princípios de Deus. O coração em crise, eu vou ler de novo o versículo que li domingo. Mateus, capítulo 12, vamos ler? Evangelho, palavras de Jesus maravilhosas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 33 e versículo 34. Mateus 12, 33 diz, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque ele está entupindo. Ele está entupindo. Daqui a pouco ele vai explodir, meu irmão. E aí, ai de quem não tiver de guarda-chuva. Vai chover só coisa ruim. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí, como resultado desse coração desassossegado, desse coração cheio de entupimento de veia, de mágoa, de inveja, de ciúmes, de contendas, nascem toda sorte de impurezas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo já falava sobre isso quando disse aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele diz, ora as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, que mais? Inimizade. Inimizade é obra da carne, sabia disso? Está na Bíblia. Porfias, ciúme, ciúme não é prova de amor, ciúme é obra da carne, ira não é, temperamento é obra da carne, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por causa disso, coração desassossegado, boca falando que não deve, boca vociferando coisas horríveis. Veja comigo Provérbios capítulo 10. Livro de Provérbios, capítulo número 10, versículo número 19. Consequências de um coração desassossegado. Provérbios 10, 19 diz, no muito falar não falta o quê? Transgressão, mas o que modera os lábios é
prudente. Fale pouco, mas fale bem. Amém? Falar muito é um problema, sabe por quê, irmão? Até a estatística joga contra. Quanto mais palavra falar, estatisticamente, eu gosto de matemática, né? Estatisticamente, quanto mais palavra falar, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Entendeu? Então, fale pouco, mas fale bem. Fale de maneira que as suas palavras sejam muito melhores que o seu silêncio. Entende isso? É o que Deus está nos aconselhando, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio, e o problema vai ser grande. Veja, ataques verbais, Jeremias 18. Coração desassossegado produz isso, ataques verbais, palavras se tornando armas. Jeremias 18 diz, então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Olha o plano contra o profeta. Porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com o quê? Com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Os inimigos de Jeremias estavam planejando feri-lo. Aí pensaram que era numa lança, num porrete, pensaram numa pedra. Não, pensaram em quê? Na língua. Ferir alguém com a língua. É possível isso? É possível. Machucar alguém com a língua. Inventar uma história de alguém, difamar a sua reputação, ferir com a língua. De maneira que o profeta, ao falar, não fosse considerado. Queriam tramar contra ele, contra a sua reputação, para que ele pudesse se calar. Isto é fruto de um coração desassossegado. E as pessoas fazem isso na igreja, irmãos. Eu, como acho que todo mundo tem boa intenção, eu acho que até não é de propósito. É quase que um movimento inconsciente, involuntário. Parece que faz parte dos reflexos da pessoa. Igual quando você bate no joelho, o joelho pula. Parece que algumas pessoas têm um reflexo dentro delas. É um reflexo para dizer bobagem, um reflexo para fazer fofoca, porque eu vou acreditar que ela tem boa intenção. Mas tem um ditado no mundo também que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então esse reflexo está te levando direitinho para o inferno também, né? Então não tem problema, né, irmãos? Mentiras é outro problema da língua, de um coração desassossegado. Abre em Provérbios de novo, capítulo 12, versículo 22. Provérbios 12, verso 22. A palavra do Senhor nos diz, os lábios mentirosos, eles são o quê? Abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quer uma dica? Cuidado quando a palavra de Deus diz que alguma coisa é abominável ao Senhor. Quando a Bíblia diz que alguma coisa é abominável, aquela coisa vai ser abominável para o resto da eternidade. Nenhuma justificativa haverá para que aquela coisa não seja abominável. A Bíblia usa esta palavra em algumas vezes. Ela diz que é abominável levantar contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que é abominável a língua mentirosa. Então, cuidado com aquilo que é abominável. Procure essa palavra na Bíblia e você se cuida em relação a ela, queridos. Outro problema de um coração desassossegado. Salmo número 12, versículo de 1 ao 3. É um problema também que gera contendas e problemas e divisões na igreja. Salmo número 12, verso do 1 ao 3 diz, socorro, Senhor. Será que sou eu que escrevi esse salmo aqui? Às vezes eu penso que fui eu que escrevi isso. Socorro, Senhor, não aguento mais, está difícil. Socorro, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com o quê? Falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aí eu gosto desses três aqui. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Essa é a parte que eu gosto. Corta, Senhor. Vem com a tesoura e corta, Pai. Falsidade, bajulação, adulação para conseguir alguma coisa em troca, comportamento interesseiro, relacionamentos interesseiros, tudo isso fruto de um coração desassossegado e desajustado. Qual a solução? A solução é Deus quem dá. Abra comigo Efésios capítulo 4.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 30 até o versículo 4 do capítulo 5. Ali é a solução de Deus. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, não é o pastor não, é o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha a solução que Paulo propõe. Sejam imitadores de Deus. Tem que imitar alguém? Imite Deus, que você está imitando bem. Se tiver que imitar, imite Deus. Como filhos amados, andar em amor, como eu disse no início, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou a cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Que a solução para o problema de relacionamento, a solução está na Bíblia. A solução é obedecer os 2 principais mandamentos, os 3 níveis de amor, as 3 dimensões de amor que o Senhor Jesus colocou, e fazer, como Paulo está dizendo, nos tornar imitadores de Deus, para que essas coisas sejam removidas do nosso meio, para que o nosso coração se aquiete na presença do Senhor, para que Ele possa revelar ao nosso coração o quanto somos amados também por Ele, para que eu não me preocupe mais com reputação, com ser atingido, porque eu sei que Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza. Então nada vai me afetar, eu não vou ser um afetadinho, queridos, porque Deus me defende, Deus é por mim, quem será contra mim? Se nós simplesmente crêssemos estas coisas que tanto declaramos, nossos relacionamentos seriam bastante diferentes. Eu preciso aprender com o apóstolo Paulo, com Jesus, a olhar o lado bom das pessoas. O lado ruim, ele se mostra toda hora, irmãos. Toda hora o nosso lado ruim se mostra. Se você ficar olhando para mim, se você me paquerar um dia inteiro, no bom sentido, por favor, você vai ver um monte de coisa ruim em mim. Se você ficar olhando para mim, procurando defeito, infelizmente você vai achar. Sabia disso? Olha para mim, procura, você vai achar. Tem jeito. Fácil achar defeito em tudo. Se eu fizer aqui um exercício contigo, pegar a pessoa que você ama, pessoa dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, te der um pedaço de papel e mandar você listar 10 qualidades e 10 defeitos dessa pessoa, os defeitos saem rapidinho. Sai ou não sai? São os primeiros que você vai listar. As 10 qualidades, talvez você leve 1 ano para achar 10. Sabia disso? Você vai ter que fazer um esforço danado para encontrar 10. Mas defeito é fácil de achar. Por isso, queridos, o que Deus está nos falando, aprenda a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Se Jesus olhasse para a gente pelas nossas sujeiras, pelos nossos defeitos, Ele nem morria por nós. Mas Ele olhou as nossas qualidades. Jesus olhou as nossas potencialidades. Aprenda a olhar as pessoas desse nível, nesse prisma, as nossas potencialidades, as coisas boas que Deus pode fazer através de nós. Como eu disse aqui domingo, seja exigente com você, mas seja tolerante com os outros. Exija mais de você do que exige dos outros, e as coisas começam a mudar, os relacionamentos começam a se transformar a partir desse princípio. Não faça ou fale aos outros aquilo que você não gostaria que falassem ou fizessem a você. Princípio básico, eu conheço isso desde que era pequenininho, irmãos. Isso muda os relacionamentos. Leio mais uma vez, como li domingo, o Salmo 133, leia comigo. Aprenda com Deus os conceitos de Deus para aquilo que Ele acha importante. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam trocando socos. Não é isso que está aqui. Como é bom e agradável que os irmãos vivam falando mal uns dos outros, observando e reparando uns nos outros. Não. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união.
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É ali, irmãos, na bênção, na unidade, que a bênção se estabelece. Qual o projeto de Deus para a igreja o ano que vem? Que a igreja seja uma, que a igreja seja única, que a igreja seja poderosa na unidade, que a igreja manifeste o amor nas 3 dimensões, que são os 2 dos principais mandamentos que o Senhor deixou para nós. Se é mandamento, é para obedecer. Amém, queridos? Enquanto o louvor se posiciona aqui, eu vou contar mais uma vez uma historinha que eu já contei aqui várias vezes para você, em relação aos relacionamentos humanos e as diferenças que existem entre nós. Nós não somos todos iguais. Você crê nisso? Nós não somos. Nós temos diferenças, mas há algo mais importante que nos une, que é a nossa fé em Cristo, o nosso amor por Deus, nosso amor a nós mesmos, nosso amor próprio. É isso que une cada um de nós e que separa e que destrói as nossas diferenças. Então, um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes é de uma grande orquestra que possui diversos instrumentos. Você já viu uma orquestra tocando? Você já viu quantos instrumentos tem numa orquestra? Aquela orquestra mesmo sinfônica, completa. Quantos naipes de diversos instrumentos estão ali? Você já percebeu que quando eles começam todos a tocar, eles tocam um som maravilhoso? Mas se você fosse ouvir cada um daqueles instrumentos, cada um tem um som diferente do outro. Tem ou não tem? Escuta uma flauta, escuta um violão, escuta um bumbo, um prato, tons, músicas completamente diferentes, mas todos tocando em harmonia, fazem um som maravilhoso. A igreja é tipo essa orquestra. O que a gente precisa aprender é tocar em harmonia. Nós não precisamos ser todos iguais, porque Deus nos fez diferentes, irmãos. Ele nos fez assim. O que a gente precisa é aprender a tocar em harmonia. Nessa orquestra eu vou tirar 3 instrumentos como exemplo: o violino, o sax e o bumbo. Conhece eles? Violino, sax e bumbo. Na igreja existem pessoas assim, como o violino, como o sax e como o bumbo. O violino é um instrumento maravilhoso. Você já viu o cara tocar violino bem? Pega o violino, aí ele pega aquela varinha, faz assim, ó, suavemente. Ele não precisa fazer força. E o violino, é assim que funciona. O violino é suave. Às vezes ele fica até mais nervosinho, né? Mas normalmente um pouquinho só já é suficiente para ele produzir um som contínuo e bonito e afinado, maravilhoso. Assim é o violino. O sax já é um pouquinho diferente, né, irmãos? O sax, ele só funciona sob pressão. Tem um sax aqui? Se ele não fizer pressão, não sai som. Você olha para a bochecha do Samuel que você vai perceber isso. É a pressão que ele está fazendo, está soprando aquele troço ali. E aí quando ele enche aquele troço de ar e começa a apertar, o negócio começa a tocar, que é uma maravilha. E tem um bumbo ali na bateria. Só funciona na pancada, irmão. Não tem jeito. Se não der pancada, não funciona de maneira nenhuma. Eu acho que nós somos um pouquinho assim. Na nossa orquestra aqui, a gente tem pessoas que são como o violino. Basta o Espírito Santo dar uma tangidinha de levinho e a pessoa já faz um som maravilhoso. Há outros que o Espírito Santo tem que pressionar um pouquinho para ela então fazer um som maravilhoso. Agora tem muito crente bumbo aí também, né? Que só na pancada que vai produzir alguma coisa. Que o Espírito Santo te trate segundo a tua característica. Amém? Se você é um violino, que a suavidade do Espírito Santo possa fazer você produzir um som maravilhoso. Agora, se você é um sax, que ele pressione bem você. Mas se tu é um bumbo, meu irmão, que ele te bata bastante. Amém? Que ele te bata muito, para que você conserte e fique bom. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Olhar, Senhor, pra dentro de mim.
nessa noite, Pai, por uma mudança, por uma transformação na vida da Tua igreja, não só da nossa igreja aqui, mas da Tua igreja em toda a terra. Ó Deus, os relacionamentos precisam mudar, os relacionamentos precisam ser transformados, as panelinhas têm que acabar, Senhor. O povo precisa se misturar, Pai. A Tua igreja é a igreja que o Senhor vai buscar, é um corpo unido, bem firme, bem saudável. É esse corpo que o Senhor vai levar para o céu. É esse corpo que o Senhor vai arrematar para o encontro contigo nos ares. Pai querido, muda a igreja, transforma os corações, porque os problemas, as fontes da vida nascem no coração. Os problemas estão enraizados nos corações. Pai Santo, trabalha nos nossos corações. Dá um novo coração para cada um aqui, Pai. Promove uma conversão genuína, verdadeira, que esteja acima de todos os milindres, todos esses problemas que tantos sentem ainda, Pai. Pai, em nome de Jesus, transforma as pessoas aqui, Senhor. Transforma a Tua igreja, a igreja verdadeira, aquela que vai encontrar contigo, Pai. Trata cada um de nós segundo a característica única de cada um aqui, Pai. Mas trata, Senhor, trata como o Senhor precisa tratar, para que haja conserto e para que nós possamos produzir um som maravilhoso, que a orquestra possa tocar junto, Senhor. Orquestra não é orquestra se ela toca separado. Orquestra só é orquestra quando toca junto, Pai. E nós temos que tocar juntos. Temos instrumentos diferentes, temos habilidades diferentes, mas somos parte da mesma orquestra. Pai, coloca essa mentalidade na igreja, meu Deus. Socorro, Senhor, eu te peço. Coloca essa mentalidade na igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos. Abençoa a nossa unidade. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Peça a Deus uma oração. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a Obedecer. cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o Teu irmão, Olhar com os teus olhos. a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me
Obrigado. Dá-nos esse coração, Senhor. Glória ao teu nome. Louvado seja Deus. Que a igreja seja unida. Os problemas de relacionamento cessem. Eu creio pela fé, em nome de Jesus.